estudantes, tudo bem com vocês? Bem, eu sou a professora Alessandra Endi e vou estar acompanhando vocês em mais uma aula de matemática. E o conteúdo da nossa aula de hoje é unidades de medida de área. Bem, só relembrando rapidamente o que vimos na aula anterior com a professora Alessandra. Nós vimos os quadriláteros, né? E os quadriláteros, eles nada mais são do que polígonos de 4 lados. Aí nós vimos algumas propriedades de quadriláteros específicos, como, por exemplo, os trapézios e os paralelogramos. A característica dos trapézios era o quê? Que eles têm dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Então aqui, ó, o lado BC é paralelo ao lado AD. E esses lados CD não é paralelo, né, ao lado BA. Então são dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Lembrando do paralelismo, a professora Alessandra construiu inclusive com vocês as retas paralelas na aula passada. Segmentos paralelos ou retas paralelas são retas que não se cruzam, né? Por mais que nós prolongamos elas infinitamente, elas em nenhum momento vão se cruzar, vão ter algum ponto de intersecção, tá? Então a distância dos segmentos paralelos vai ser sempre a mesma, por mais que a gente prolongue esse segmento infinitamente, ok? Temos também os paralelogramos. Qual que é a característica dos paralelogramas? Os lados opostos são paralelos e congruentes, e os ângulos opostos são congruentes. Então, ó, o lado oposto ao lado AD é o lado BC, eles são paralelos. O lado oposto ao lado BA é o lado CD, eles também são paralelos. Agora, o que mais? Os ângulos opostos são congruentes. Lembrando que congruência significa mesma medida. Então, os ângulos opostos, o ângulo oposto ao ângulo B, que é de 135 graus nesse desenho, nessa figura, é o ângulo D, que é o oposto a ele, que também mede 135 graus, ou seja, ele tem a mesma medida, eles são congruentes. Qual que é o oposto ao ângulo A? É o ângulo C. Observe que esses dois ângulos também são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, recapitulando, paralelogramos, eles têm lados opostos paralelos e ângulos opostos congruentes, de mesma medida. Aí nós vimos também alguns casos específicos de paralelogramos. Quais são eles? O retângulo, o quadrado e o losango. Eles são casos especiais de paralelogramos. Observando o retângulo lá, ó, eles têm 4 ângulos que têm a mesma medida. Então, o paralelogramo, ele teria que ter o quê? Os lados opostos paralelos, que é o caso aqui do retângulo, e também os ângulos opostos de mesma medida. Então, ele é um paralelogramo, é um caso específico de paralelogramo. Qual que é a especificidade dele? É que ele tem os 4 ângulos internos de mesma medida. Agora, o quadrado. Além dos 4 ângulos internos de mesma medida, ele também tem a medida dos lados iguais, ou seja, os lados também têm a mesma medida. Não deixa também de ser um caso específico do paralelogramo, porque os lados opostos são paralelos e os ângulos opostos são congruentes, de mesma medida. E o losango? Os 4 lados têm a mesma medida, e os 2 pares de ângulos são congruentes. Ou seja, eu tenho 2 pares de ângulos, ó, aqui eu tenho o par AC e aqui eu tenho o par BD. Eles têm a mesma medida, esses pares de ângulos. E os lados também têm a mesma medida, então também é um caso específico de paralelogramo, ok? Então, isso foi o que nós vimos na aula anterior. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender, utilizar e calcular medidas de comprimento e de área. Triângulos e retângulos, relacionando as unidades de medidas mais usuais na resolução e elaboração de problemas cotidianos, ok? Então vamos lá. Que mais? Analisar as relações entre área e perímetro. Nós vamos observar o que acontece com a área e o que acontece com o perímetro quando nós vamos fazer a medida, por exemplo, de algum terreno, especificamente. Qual que é a variação que acontece aí entre área e perímetro? Será que tem a mesma medida? Será que não? Será que são medidas distintas? Isso que a gente vai observar aí na aula de hoje também. Bem, o que você vai precisar então para a aula de hoje? Caderno quadriculado ou folha para anotação, caneta, lápis, borracha, lápis de cor e uma régua, ok? Porque nos nossos desenhos que nós vamos traçando aqui, a gente não vai fazer a mão livre, tá? A gente vai sempre traçar utilizando a régua aí para ficar bem bonitinho no seu caderno registro.
Então coloque lá no seu caderno a data de hoje, unidades de medida diária. Vou dar um tempinho para você fazer esse registro. Então, o estudante fez lá a anotação do conteúdo da aula de hoje, a data de hoje. Vamos lá então para o nosso conteúdo, que é o conteúdo diário. Bem, nessa situação aqui, nós temos a seguinte representação dessa figura. Note que nesta figura nós temos vários quadradinhos que a compõem, que a constroem, certo? Então, conte quantos quadradinhos cabem no interior da figura. O número que você encontrou chama-se medida de superfície. Bem, primeiramente, vou dar um tempinho aí para vocês observarem bem essa figura e me dizer quantos quadradinhos compõem essa figura, ok? Um tempinho para você poder fazer essa contagem. Então, conseguiu contar quantos quadradinhos compõem essa figura? Uma estratégia que nós podemos utilizar para fazer essa contagem é dividir essa figura em duas partes. Eu dividi ela em dois retângulos para facilitar minha contagem ou os meus cálculos. Observe que aqui eu tenho 4 quadradinhos no comprimento desse retângulo e na largura dele ou na altura eu tenho 3 quadradinhos. Então, se eu fizer a operação de 4 vezes 3, eu vou obter a quantidade total de quadradinhos que eu tenho nessa região. Então, 4 vezes 3 vai me resultar em 12. Posso contar 1 a 1 também, mas eu acho que essa operação da multiplicação vai facilitar o meu procedimento aí, né? Então, aqui eu tenho 12 quadradinhos. Agora, observando o retângulo maior. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos aqui no meu comprimento. E na minha altura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Então 9 vezes 7 vai me resultar em 63 quadradinhos. 63 com esses 12 que eu já tinha aqui, quantos quadradinhos que eu vou ter no final? 75 quadradinhos. Mas o que significa esses quadradinhos que a gente contou? É a medida da superfície, ou a área da figura. Então, essa região interna da figura a gente chama de medida de superfície ou então de área. Quando tomamos como unidade o quadradinho, a nossa unidade de medida aqui era cada um desses quadradinhos, certo? Acompanha comigo? Então, vamos lá. Na figura anterior, usamos como unidade de medida para expressarmos a medida da superfície o quadradinho aqui, a medida da área desse quadrado. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental para expressar a medida de superfície é o metro quadrado, e o símbolo que nós utilizamos é metro ao quadrado, ou m elevado ao 2, ok? O metro quadrado corresponde à medida de superfície de um quadrado que tem 1 metro de lado.
Assim como o centímetro quadrado, que corresponde à medida de uma superfície de um quadrado que tem 1 centímetro de lado. Então, eu posso considerar, por exemplo, esse quadradinho aqui com 1 centímetro de lado. Então, a área dele vai ser o quê? 1 centímetro vezes 1 centímetro, que vai dar 1 centímetro quadrado. Então, vamos lá para o nosso questionamento. Quantos centímetros cabe em 1 metro? Bem, observe aqui nessa nossa tabelinha. Nós temos alguns submúltiplos do metro. O decímetro, centímetro e milímetro são os submúltiplos do metro. Eu tenho outros submúltiplos também, mas esses aqui já servem para nós podermos responder esse questionamento, tá? Então, vamos lá. 1 metro eu vou ter 10 decímetros, mais 1 metro eu vou ter 100 centímetros. Então, a correspondência que eu posso fazer observando aqui em relação a metro e centímetros é o quê? 1 metro igual a 100 centímetros, tá? Ah, professora, mas por que você não colocou o milímetro? Eu posso, se eu quiser responder esse questionamento, dizer que 1 metro corresponde a 1000 milímetros. Ou eu também posso dizer que 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Ou que 1 decímetro eu tenho 10 centímetros. E eu posso trabalhar com essas relações observando só nessa tabela. Mas as medidas usuais, né, quando a gente fala em medida de comprimento, é metro e centímetro. E isso já foi trabalhado em algumas aulas lá com a professora Vanessa. Bem, mas o objetivo da nossa aula é nós entendermos aí quantos centímetros quadrados cabem em 1 metro quadrado. Tá? Então, vamos supor que essa representação aqui é de 1 metro quadrado. Ela não chega a ser 1 metro quadrado, mas se aproxima. Então, vamos supor que aqui seja a medida do lado 1 e a medida do comprimento também 1. Então, seria 1 metro, né? Seria 1 por 1 metro quadrado. Então, quantos centímetros quadrados caberia nessa região? É esse questionamento que está sendo feito aqui, ó. Então, observe lá, ó. Se eu considerar 1 metro quadrado, quantos decímetros quadrados eu vou ter? Eu vou ter 100 decímetros quadrados. Né? Não é 10, mais como era lá quando a gente estava falando só de unidade de comprimento, porque agora a gente está falando de unidade de área, de superfície, tá? E agora em relação aos centímetros, ó. 1 metro quadrado, eu vou ter quantos centímetros quadrados? Eu vou ter 10.000 centímetros quadrados. Ou seja, se aqui tivesse representado exatamente 1 metro quadrado, eu teria 10.000 unidades de centímetro quadrado para encaixar nessa região, certo? Então, qual a relação que nós podemos concluir aqui? Ó? Que 1 metro quadrado, vou ter 10.000 centímetros quadrados. Então, vamos lá para a nossa curiosidade, ó. Você com certeza já ouviu pelo menos uma das seguintes expressões, ó. 1 metro quadrado mais caro, ou são tantas pessoas por metro quadrado. Mas o que dimensiona? Qual que é a representação desse metro quadrado? Nós já trouxemos aqui, ó, uma representação, né? Ela não é exatamente 1 metro quadrado, mas é como se eu tivesse um quadrado de lado 1 por 1, certo? Essa seria uma representação. Agora a pergunta é, qual é o perímetro dessa representação? Vamos lembrar lá a ideia do perímetro, que é diferente da ideia de área, porque a área é a região, né, a superfície. Agora, quando eu estou falando de perímetro, é o contorno. Então, observe lá na minha imagem, ó, eu tenho um quadrado aqui. Quando eu pergunto o perímetro, ó, eu tenho um quadrado de lado, vamos supor que esse lado seja de 1 metro. Qual que seria o perímetro desse quadrado? É o contorno, certo? Se eu medir o contorno desse quadrado, aí sim eu estou calculando o perímetro. Ou se eu esticasse esse quadrado, os lados, né, desse quadrado e transformasse numa linha, num segmento de reta, eu somaria e descobriria qual que é o perímetro, tá? É outro modo de eu pensar no perímetro. Então, nesse caso, ó, o meu perímetro vai ser o quê? Ó? 1 mais 1 mais 1 mais 1, que vai me resultar em 4 metros. Cuidado, aqui é 4 metros, não 1 metro quadrado, porque eu não estou calculando a área. Tá? Eu só estou somando 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, que vai me resultar no perímetro igual a 4 metros, ok? Então, observe que quando eu falo em área, eu estou respondendo em metros vezes metros, vai me dar metros ao quadrado. Agora, quando eu estou me referindo a perímetro, aí eu não tenho essa unidade de medida elevada ao quadrado, ok? Bem, vamos lá para a nossa primeira atividade, ó. Marque com X a unidade de medida de superfície mais adequada para expressar na letra A a medida de área de uma fazenda. Será que eu utilizo quilômetros quadrados ou centímetros quadrados? Na letra B, a medida de área de uma embalagem de sabonete.
Será que eu utilizo quilômetros quadrados ou centímetros quadrados? Vou dar um tempinho para você registrar essa questão no seu caderno e responder e eu já volto. E aí, estudante, registrou sua resposta? Vamos lá conferir? Bem, a medida diária de uma fazenda. Bem, se você assinalou lá quilômetros quadrados, tá correto, porque quando a gente fala em unidade de medida de uma fazenda, é uma unidade grande, né? Porque a fazenda é uma área grande. Então não faria muito sentido a gente medir em centímetros quadrados, e sim em quilômetros quadrados. Na letra B, a medida diária da embalagem de um sabonete. Bem, se eu desembalar o sabonete e planificar, esticar nessa embalagem, eu vou estar trabalhando com o quê? Metros quadrados, quilômetros quadrados ou centímetros quadrados? Bem, quem respondeu lá centímetros quadrados acertou, né? Porque uma embalagem de sabonete em quilômetros quadrados, imagine... Eu fico imaginando o tamanho do sabonete, né? Então não faz muito sentido aí. Realmente seria como centímetros quadrados. Bem, dando continuidade na nossa aula, vamos lá então agora trabalhar com áreas específicas, áreas de figuras geométricas planas, especificamente o retângulo, e na sequência nós vamos trabalhar com o triângulo também. Bem, a pergunta ali é a seguinte: qual será a área de um retângulo que tem 4 centímetros de base e 5 centímetros de altura? Ou seja, a pergunta é: qual que é essa região aqui interna dessa figura, desse retângulo nesse caso? Considerando cada quadradinho desse como unidade de medida de 1 centímetro ao quadrado. Vou dar um tempinho para você apenas pensar nessa alternativa aí.
E aí, conseguiu estimar qual que é a área desse retângulo? Vamos observar lá. Nós temos aqui como unidade de medida esse quadradinho, que mede 1 centímetro por 1 centímetro, ou seja, a área dele é de 1 centímetro quadrado. Se você contou quantos quadradinhos eu tenho, né, nessa região, nesse retângulo, você fez um modo correto também, você fez pela contagem. Mas eu tenho um modo mais fácil e mais rápido de chegar a essa conclusão sem eu precisar ficar contando os quadradinhos, ó. Bem, primeiramente, basta observar que ao dividirmos o interior do retângulo em quadradinhos de 1 centímetro, teremos 20 unidades de 1 centímetro quadrado. Ou seja, se você fez a contagem, você chegou ali em 20 unidades de 1 centímetro quadrado. Sendo assim, a área do retângulo é 20 centímetros ao quadrado. Mas observe que eu posso muito bem multiplicar a minha medida da altura pela minha medida da base. Ou eu posso chamar também de comprimento vezes largura. Tá? Se eu fizer a multiplicação desses dois números, da medida desses dois segmentos do lado desse retângulo, o que eu vou obter? 5 vezes 4, eu vou obter também 20. Centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado, porque eu estou trabalhando com área. Então, quando eu multiplico duas unidades de medida, né, a unidade também eu estou multiplicando a centímetro por centímetro, centímetro ao quadrado, ok? Então, a área do retângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura. Ou seja, quando a gente for calcular a área de um retângulo, eu não preciso mais ficar subdividindo em quadradinhos de 1 centímetro de área para contar a quantidade de quadradinhos. Basta eu fazer a multiplicação, né, da minha base pela minha altura, que aí eu vou obter a minha área do retângulo. Bem, agora nós vamos observar aí a área de outra figura plana, que nesse caso vai ser o nosso triângulo. Mas, professora, aqui não tem um triângulo, aqui tem um retângulo. Pois é, nós vamos utilizar a ideia, a propriedade do retângulo para construir a ideia da área do triângulo. Observe lá, ó. Qual será a área do triângulo? Bem, aqui eu tenho um retângulo, mas eu posso muito bem transformar esse retângulo em dois triângulos. Olha lá, ó, eu tenho um triângulo aqui e tenho outro triângulo aqui, ó. Quando eu tracei a diagonal daquele retângulo, né, a diagonal que liga um vértice a outro do retângulo, eu obtive dois triângulos, tá? Então, a área do retângulo a gente já sabe qual é. Como é que eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura. Porém, aqui eu tenho dois triângulos, né? Então, se eu quero saber a área de um dos triângulos, eu vou fazer o quê? Base vezes altura divididos por 2. Então, aqui, ó, eu tenho o triângulo 1 e tenho o triângulo 2. Então, para eu calcular a área de um desses triângulos, ou do triângulo 1 ou do triângulo 2, eu vou fazer o quê? A base vezes a altura, que é a área do retângulo, só que eu vou dividir por 2, porque eu quero a área do triângulo e não do retângulo, ok? Então, eu tenho dois triângulos aqui, ó, de áreas iguais. Se eu dividir por 2, eu vou obter a área de um deles, tá? Então, para eu calcular a área do triângulo, base vezes a altura, divididos por 2. Então, a base do meu triângulo vezes a altura do meu triângulo, divididos por 2. Nessa imagem fica um pouquinho mais claro, porque nem todos os triângulos que você vai calcular são triângulos que tem ali um ângulo de 90 graus. Por exemplo, esse é um exemplo deles, ó. Aqui, ó, como que eu vou observar a altura? Eu não tenho altura aqui. Então, a altura vai ligar um dos meus vértices até a base, perpendicularmente, certo? Então, é o segmento perpendicular ao meu segmento da base. Essa é a minha altura do triângulo. Então, eu tenho a base, que é a medida deste segmento, vezes a altura, divididos por 2, ok? Então, é assim que eu vou calcular a área do meu triângulo, ok? Então, vamos lá para a nossa atividade 2. Um campo de futebol tem 90 metros de comprimento por 60 metros de largura. Qual é a área desse campo de futebol? E qual é o perímetro desse campo de futebol? Lembrando que, como a minha unidade de medida é metros, quando eu for calcular a área, eu vou ter metros ao quadrado. Mas o perímetro não. O perímetro, eu vou calcular o contorno desse campo de futebol. Então, eu vou dar um tempinho aí para você copiar essa questão e responder.
E aí, estudante, registrou sua resposta? Vamos conferir, então? Bem, a área do campo de futebol, né, as medidas são 90 metros por 60 metros. Então, 90 vezes 60, nós vamos ter 5.400 o quê? Metros ao quadrado. Não esqueça de registrar a unidade de medida, ok? Então, a área do campo de futebol, 5.400 metros quadrados. Agora, o perímetro do campo de futebol. Eu vou fazer a soma, né, das medidas laterais do campo. Então, 90 mais 90, mais 60 mais 60 metros. O que eu vou ter aqui? Ó, 180, né, que é o 90 mais 90, e 120, que é o 60 mais 60. Resultando em 300 metros. Então, o perímetro desse campo de futebol é 300 metros. Observe, ó, a diferença, né, da área em relação ao perímetro, né, ao contorno. Fora a unidade de medida, que aqui tem metros quadrados e aqui tem metros, ok? Então, registrando a resposta lá, ó, letra A área é de 5.400 metros quadrados e na letra B o perímetro é de 300 metros, certo? Vamos lá para a nossa próxima atividade, ó. A figura representa uma floreira que Mariana irá construir em seu jardim. Qual será a área ocupada pela floreira? Observe que a floreira da Mariana, ela tem o formato de um triângulo, né? Um formato triangular. Então, calcule lá. Registra, né, essa atividade 3, registra também, faz o registro dessa imagem, dessa figura, use a régua lá, que é um dos materiais que a gente solicitou no comecinho da aula, e calcule quanto que vai ser a área que ela vai utilizar para essa floreira aí. Eu já volto para a gente conferir a resposta.
E aí, registrou sua resposta? Vamos lá conferir? Então acompanhe comigo. A área do triângulo. Lembra lá como é que a gente calcula a área do triângulo? Que a área do triângulo é metade da área do retângulo? Ai, professora, mas quanto que era a área do retângulo? É base vezes altura. E a do triângulo, eu vou dividir essa base vezes a altura por 2. Então vamos lá, ó. A minha base é 5, tá aqui, ó, 5 metros. E a minha altura, que é essa medida aqui, ó, é 6 metros. Então eu vou calcular 5 vezes 6 e dividir por 2. 5 vezes 6, 30, divididos por 2, a minha área do triângulo é de 15. 15 o quê? Metros ao quadrado, ó, porque a minha unidade de medida aqui está em metros. Então, metros vezes metros, metros ao quadrado, certo? Então, vamos lá, registrando a nossa resposta, a área será de 15 metros ao quadrado. Confere lá e registra, ok? E agora nós vamos para nossas perguntas finais, para o nosso quiz. Assinale a área. Então, aqui na letra A, nós temos a área de um triângulo. Então, eu vou dar um tempinho aí para você pensar e assinalar aí qual será a área desse triângulo verde aqui. Um tempinho para você pensar. E aí, estudante? Conseguiu determinar a área desse triângulo? Bem, observando lá primeiro a unidade de medida, vamos descartando as opções, ó. Nós temos aqui metros, né? Então, certamente a nossa resposta não vai ser em centímetros ao quadrado, e sim em metros ao quadrado. Então, eu já posso eliminar essa alternativa e essa que está em quilômetro, certo? Então, eu vou ficar entre 11 e 10 metros quadrados. Agora, nós vamos observar a multiplicação. Bem, para eu calcular a área do triângulo, o que a gente vai fazer? Base, que é 10, vezes a minha altura, que é 2, divididos por 2. Então, 10 vezes 2 dá 20 metros ao quadrado, divididos por 2 me resulta em 10 metros quadrados, ok? Então, 10 vezes 2, 20, divididos por 2, 10. Qual a alternativa que corresponde, então? Alternativa, 10 metros quadrados, ok? Corrige lá se você não marcou 10 metros quadrados, registra aí no seu caderno. Vamos para o nosso próximo quiz. Letra B. Agora nós não estamos mais trabalhando com a área do triângulo, e sim com a área do retângulo. Lembra lá como é que a gente calcula a área do retângulo? Vou dar um tempinho para você analisar essa situação e a gente já volta para conferir.
E aí, conseguiu determinar lá qual que é a área desse retângulo? Lembrando que, para calcular a área do retângulo, nós vamos fazer a base vezes a altura, certo? Vamos fazer por eliminação também. Como eu tenho centímetro por centímetro aqui, ó, centímetro vezes centímetros, vai me resultar em centímetros ao quadrado. E a única alternativa que eu tenho em centímetros ao quadrado é essa daqui, ó. Aqui eu estou em metros, metros e metros. Então, eu já chegaria na resposta eliminando pela unidade de medida. Mas vamos fazer o cálculo aí para conferir se vai dar 8 centímetros ao quadrado mesmo. Bem, calculando a área, então, do retângulo. Base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, 4 centímetros vezes 2 centímetros vai me resultar em 8 centímetros ao quadrado. Então, realmente, é essa a alternativa, 8 centímetros ao quadrado. Ok? Confere lá. Registra lá certinho no seu caderno. Vamos para nosso próximo quiz. Uma fazenda tem uma área de 6 km². Lembra lá de uma das nossas perguntas, como é que a gente usava, qual unidade de medida a gente utilizaria para calcular a área de uma fazenda? E a gente respondeu quilômetros quadrados? Aí está uma exemplificação dessa resolução que nós fizemos lá anteriormente. Nessa fazenda, metade da área foi reservada para o plantio de frutas cítricas. Qual é a área reservada para a plantação de frutas cítricas? Então, cuidado! A fazenda tem 6 km² de área. Metade dela é para a plantação de frutas cítricas. Foi reservada para o plantio de frutas cítricas. Então, eu vou dar um tempinho aí para você pensar qual é a área reservada para essa plantação. Eu já volto para a gente conferir.
Conseguiu descobrir qual que é a metade reservada aí para o plantio de frutas cítricas? Bem, se 6 km² é a área total dessa fazenda, a metade dela, o que eu vou fazer? Dividir por 2. E quanto que dá 6 divididos por 2? Vai me resultar em 3 km², certo? Então, se você registrou 3 km², está correto. Caso não tenha registrado esse valor, corrige lá, marca certinho no seu caderno para ficar tudo certinho, correto lá, beleza? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós aprendemos aí as medidas de comprimento e de área, triângulos e retângulos. Relacionamos as unidades de medidas mais usuais na resolução e elaboração de problemas cotidianos. Além disso, nós também analisamos a relação entre perímetros e áreas das figuras. Okay? Nós observamos aí o que modifica entre relação à área e perímetro. Na próxima aula, nós vamos continuar vendo algumas unidades de medida, não mais unidades de medidas de área, mas nós vamos ver aí a unidade de medida de massa, ok? Então eu aguardo você na próxima aula, espero que tenha compreendido bem aí a relação de área, das figuras aí do triângulo, do retângulo, e eu aguardo vocês, espero vocês na próxima aula. Até mais!